Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui hoje juntos para ministrarmos mais uma lição da nossa escola bíblica a respeito da família. E a sua família, como está? Na presença de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, está muito bem. Hoje nós queremos abordar um tópico a respeito do relacionamento do casal sem filhos. Família sem filhos. Como que é a família sem filhos? A palavra de Deus, ela nos mostra o propósito da criação da família. E uma das bênçãos da família são os filhos, mas o casal pode ser muito abençoado mesmo sem filhos, porque a comunhão e a felicidade do casal não está condicionada aos filhos, embora os filhos sejam um presente, um galardão de Deus. Nós vamos estar vendo isso nesta noite, permitindo o Senhor com a graça de Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor amado, nós pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre toda a igreja do Senhor, sobre cada pessoa que neste momento está acompanhando, está assistindo esta aula, que a palavra do Senhor, dirigida pelo Teu Espírito Santo que a vivifica, vivifica ela, Senhor, em cada coração. Que o Senhor nos dê graça para crescermos nos Teus propósitos, na Tua vontade, e desfrutarmos da plenitude de paz e de bênçãos que o Senhor tem para aqueles, Senhor, que creem e obedecem a Tua palavra. Meu Deus, abençoe os casais, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Pedimos, Senhor, abençoe os casais que hoje estão ouvindo esta palavra. Aqueles que são solteiros, mas que têm o desejo de se casar, que o Senhor possa constituir-lhes um casamento abençoado e que desde agora eles já vão consolidando princípios, fundamentos que serão indispensáveis, essenciais para que eles tenham um casamento feliz e bem sucedido no Senhor. Nós repreendemos todo espírito de contenda, de confusão, que tem trabalhado, toda a casta de demônios que tem trabalhado para trazer contenda nos lares, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria inicialmente estar lendo um texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Instrução preciosíssima. No relacionamento conjugal não pode faltar amor e respeito. Não pode faltar. É necessário que haja as duas coisas. Se houver só amor e não houver o respeito, aí há brigas, contendas, dissensões. O casamento, irmãos, é uma dádiva de Deus e é uma bênção do Senhor. E nos contos infantis, normalmente as histórias terminam assim: eles viveram felizes para sempre. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Será que essa narrativa ela é fantasiosa ou é um sonho verdadeiro que move os corações de muitos casais apaixonados, serem felizes para sempre? Eu posso dizer para você que isso não é fantasia. A felicidade, ela está ao alcance de todo casal. Às vezes tem pessoas que ousam dizer o seguinte: casamento é problema, casamento é confusão, é contenda, por isso que eu não quero me casar. Irmãos, casamento não é problema. Casamento é uma benção. Problema são as pessoas que entram num casamento sem se render aos pés de Cristo.
levam para o casamento seus egos, muitas vezes inflamados, não aprendem o que é amar verdadeiramente, colocando o interesse do próximo acima do seu, e muitas vezes elas levam seus problemas pessoais, seus problemas de relacionamento para o casamento, a começar com dificuldade de relacionamento, comunhão com Deus. E aí realmente o casamento tem problema, mas não é que o casamento é um problema de maneira alguma. A Bíblia diz que quem instituiu o casamento foi Deus. O casamento foi instituído por Deus. De maneira nenhuma Deus instituiria algo que é um problema. Assim como a igreja foi criada pelo Senhor, de maneira nenhuma Deus instituiria a igreja como sendo algo de um problema. Ah, mas nas igrejas existem problemas. Sim, pessoas que não são tratáveis, tratadas, curadas, dirigidas e movidas pelo Espírito do Senhor, mas pelas suas próprias paixões e desejos carnais, causam problemas de dissensões e contendas na igreja, assim também no casamento. Mas por isso que chegará o momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e diz a palavra do Senhor, ele vai separar joio do trigo. E a igreja que vai subir não é aquela constituída por pessoas movidas pelas suas concupiscências carnais, mas aquelas realmente rendidas ao senhorio de Cristo. Irmãos, é possível ser feliz no casamento. Todos os casamentos. Todos. E de que circunstâncias depende um casal que se une em matrimônio para conquistar e desfrutar uma felicidade permanente na vida a dois? O que eles precisam, então, para serem realmente felizes numa vida a dois? Será preciso encontrar, talvez, um príncipe encantado ou a Cinderela para ser feliz? Não, de maneira nenhuma. Ou será que a felicidade conjugal depende, talvez, da conquista de bens? Quando tiver a minha casa própria eu vou ser feliz. O dia que eu tiver o meu negócio próprio eu vou ser feliz no meu casamento. Não, irmão, se fosse assim, quem tivesse casa própria jamais teria problema conjugal, empresários não teriam problema conjugal. Então, a conquista de bens também não é a condição para um casamento feliz. A felicidade do casal, então, talvez dependa da quantidade de filhos. O dia que nós tivermos nossos filhos, não, irmãos. Se fosse assim, casais com filhos não teriam problemas conjugais. Afinal, onde está o segredo para desfrutar de um casamento abençoado por toda a vida? Onde está? Pensamos um pouco, então, no que é casamento. O segredo está nos princípios da palavra de Deus. O casal que anda nos princípios da palavra de Deus, no que diz respeito ao relacionamento conjugal, tem um casamento feliz por toda a vida. Agora vamos pensar um pouco no casamento, a sua origem, o seu propósito. Deus criou o homem e a mulher para que manifestassem a glória dele. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine o homem sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre toda a obra da criação de Deus. E o Senhor então viu que era muito o trabalho do homem e disse também, não é bom que o homem esteja só, façamos-lhes uma companheira, alguém que esteja junto dele, para que lhe corresponda, para que lhe seja idônea, para que divida isto com ele. Aí surgiu o casamento. O casamento surgiu para manifestar a glória de Deus e para manter uma plena comunhão um com o outro, o homem e a mulher, em um relacionamento de submissão, adoração e amizade. Os dois submissos a Deus, os dois adorando a Deus e os dois desfrutando de uma amizade, um com o outro e para com Deus. Tira Deus dessa relação
e coloca Deus de escanteio, e aí problemas sem soluções no casamento, ou os problemas reincidentes, eles vão se manifestar, sem dúvida alguma. Mas colocando Deus na equação, irmãos, os problemas que surgem, eles são superados com a graça do Senhor. E o casamento, ele é verdadeiramente feliz. Deus uniu o primeiro casal e abençoou essa união, fazendo dele um marco para todos os que viessem depois. O Senhor nosso Deus nos criou, homem e mulher, macho e fêmea, criou o ser humano, com dois sexos diferentes, para que compartilhássemos juntos as suas mais ricas dádivas, para que fôssemos felizes, um na companhia do outro. Ué, então por que o Senhor nos deu o matrimônio? Para que vivêssemos felizes, um na companhia do outro. Quando a gente observa a criação de Deus, nem toda espécie que Deus criou de seres, o Senhor concedeu a dádiva de viver em companhia um do outro. Nós olhamos, por exemplo, a grande multidão de espécies de peixes nos mares, e não existe assim uma comunhão de vida a dois entre as grandes variedades de peixes nos mares. Eles têm um encontro para a procriação e se espalham. Os répteis da terra também, eles têm um encontro só para a procriação, depois cada um cuida de si. E as próprias aves, são poucas aquelas que constituem um casal por toda a vida. Até dos mamíferos, são poucos aqueles também que constituem-se um casal por toda a vida. Então, a maioria das espécies, eles se encontram, o macho e a fêmea, simplesmente para a procriação. Mas o ser humano deu o homem e a mulher para que um completasse o outro e vivessem nessa comunhão, compartilhando as graças e as dádivas de Deus por toda a vida. O Senhor, ele instituiu que o Deus uniu não separe o homem. E a união conjugal, segundo o princípio de Deus, é para durar a vida inteira, até que a morte separe. Esse é o princípio. É claro que existem circunstâncias que acabam levando um casal a uma separação, a um divórcio. Mas, como disse o Senhor Jesus aos fariseus que lhe perguntaram: Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E o Senhor disse: Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. E Moisés permitiu dar a carta de divórcio por conta da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No princípio, o Senhor mandou que o homem deixasse pai e mãe, se unisse à sua mulher, e os dois se tornassem um corpo e uma carne. E o Senhor ainda acrescentou: e o que Deus uniu não separe o homem. Então o Senhor deu o privilégio do relacionamento conjugal para que o homem e a mulher desfrutassem dessa bênção, da felicidade, do companheirismo um com o outro. Eis, portanto, o segredo de um casamento feliz e duradouro: compartilharmos juntos as bênçãos do Senhor. No estudo de hoje veremos que é possível ser feliz na vida a dois, mesmo sem a presença de filhos. Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só, fale-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o versículo 24 diz: por isso deixe o homem pai e mãe, se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os primeiros anos de casamento são extremamente importantes na consolidação do amor, do entrosamento e da estruturação familiar antes da chegada das crianças. É muito bom os casais que conseguem planejar o seu casamento de maneira que eles possam, no início do casamento ali, nos primeiros anos do casamento, estarem desenvolvendo a sua relação um com o outro, estruturando, alicerçando, consolidando o amor,
um entrosamento, a estruturação familiar para se prepararem para a chegada das crianças. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. De fato, há muito que ajustar entre os recém-casados. As primeiras semanas de casamento, né, chegam a ser hilárias, né? As questões, como que o casal descobre manias que o outro tem, que mesmo durante anos de namoro não percebeu. E só vai perceber na hora que estão realmente morando juntos, debaixo do mesmo teto. E questões simples, banais, que nunca prestaram atenção, que se poderia fazer de maneira diferente, porque a pessoa sempre fez daquela forma enquanto viveu com seus pais, a outra sempre fez de outra forma enquanto viveu com seus pais, e quando eles se casam e se veem numa situação em que estão os dois morando no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, estranho a maneira como um trata determinada situação cotidiana do dia a dia. Isso só para ilustrar. Então, há muito que se ajustar nos primeiros anos de casamento. O primeiro ano de casamento ele é importantíssimo, né, para esse ajuste e para a consolidação do amor. Isso é muito interessante. São culturas sociais diferentes, emocionais, temperamentos diferentes que vão se ajustando um ao outro. E isso é muito importante quando o casal tem essa oportunidade de planejar esse casamento, essa relação, para que dure para o resto da vida e consegue planejar um tempo de consolidação desse relacionamento antes da chegada dos filhos, é muito bom para o casal. É excelente para as crianças. Muitas vezes as crianças vêm logo, o filho vem logo em seguida de um casamento, e aí eles têm que já se ajustar com a realidade de uma criança. Às vezes a criança vem antes até do casamento, e aí fica mais atrapalhada ainda a situação, mais corrida, e exige mais do casal. Simplesmente vai exigir mais, mas é possível ainda esse ajuste sim, com a graça, com a bênção do Senhor. Os primeiros anos de casamento são extremamente propícios ao desenvolvimento da intimidade conjugal. Lembrando que é intimidade no aspecto físico, emocional e espiritual. Então, esses primeiros anos é para desenvolver intimidade mesmo. A intimidade física, celebrando o amor de uma forma pura e abençoada por Deus, venerável seja entre todos o leito sem mácula, o relacionamento sexual, a cama do casal sem mácula, sem pecado, dentro de um princípio bíblico. A Bíblia diz que é digno de honra. Agora, além da intimidade física, também é o momento do casal ele desenvolver a intimidade emocional por meio da amizade, por meio do carinho, do romantismo. A intimidade emocional precisa ser desenvolvida, e também a intimidade espiritual, crescendo os dois juntos no compromisso de servir a Deus. Jamais um deve concordar com o outro com a seguinte proposta: quando as coisas voltarem ao que nós estávamos acostumados, que é o culto da escola bíblica no templo, na igreja, os cultos sendo celebrados nos templos, as células nas casas, jamais um concordar com a proposta do outro assim: não vamos no culto hoje não, não vamos na escola bíblica hoje não, de maneira nenhuma. Quando um estiver desanimado, o outro tem que encorajar. Não, vamos sim, porque vai ser bênção para nós vamos estar orando pela nossa casa, aprendendo a palavra de Deus, orando pela nossa família. Então é um encorajando o outro, desenvolvendo a intimidade, orando juntos, principalmente nas questões que vão impactar mais significativamente a vida do casal, familiar, não tomarem decisões sem antes estarem orando juntos, abençoando um ao outro, quando sai para o trabalho, quando chega em casa. Então, desenvolver intimidade física, emocional e espiritual. Isso é muito importante já no início do casamento.
precisa ter um investimento forte sobre isso. É certo que os filhos são uma bênção na vida de um casal que se ama. Os filhos são bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é um galardão de Deus. Teus filhos são galardão de Deus para a sua vida, herança do Senhor. Mas a geração de filhos não é a única dádiva do casamento. Deus criou o homem e a mulher com as suas peculiaridades e distinções, tanto físicas quanto emocionais, para que um completasse o outro, trazendo sentido e sabor à vida dos dois. Então, o casamento é uma dádiva quando um completa o outro, no sentido emocional também. Pelos laços do matrimônio, Deus proporcionou ao homem e à mulher a satisfação de compartilharem suas emoções, seus ideais, seus projetos de vida e sua própria vida por meio da intimidade, do companheirismo e da amizade. Irmãos, nós precisamos compartilhar a nossa vida. Compartilhar a nossa vida, compartilhar as nossas realizações, compartilhar os nossos sonhos, compartilhar aquilo que nós adquirimos, construímos, fazemos. Nossa, isso dá alegria para a vida. E não precisa ser grandes coisas. As pequenas coisas do dia a dia. Compartilhar um jarro de suco, compartilhar uma refeição, compartilhar um bolo, né? Isso é maravilhoso. Não é tão gostoso comer um bolo que você fez sozinho, com quem você tem afinidade, amizade, que você ama. O casamento proporciona isso. Pastor, eu só posso compartilhar as coisas casado? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Os pais compartilham com os filhos, né? Nós podemos compartilhar com os amigos. Compartilhar é algo que dá satisfação na vida. Mas o casamento é uma forma de nós compartilharmos coisas que não dá para compartilhar com um amigo. Por exemplo, o sonho de construir uma casa, né? Fazer um bolo, fazer uma refeição gostosa, compartilhar um almoço, uma janta, a gente pode compartilhar com os amigos. Mas o sonho, por exemplo, de construir uma casa, o sonho de ir morar num determinado lugar, isso está mais ligado à vida conjugal, à vida familiar. Então, o casamento é uma bênção onde a gente pode desfrutar o compartilhar num nível mais profundo. A satisfação de compartilhar emoções, ideais, projetos de vida para o resto da vida. Né? Intimidade, companheirismo e amizade. Assim, no projeto de Deus, primeiro vem a felicidade do casal, depois vem a alegria de ter filhos. A alegria de ter filhos, ela vem complementar isso. Mas o casamento é, antes de tudo, uma bênção, um presente de Deus para você e para o seu cônjuge. É um presente de Deus para você e o cônjuge. Esse tópico aqui que eu quero comentar agora, ele diz o seguinte: sem filhos, mais felizes. A gente vê que o relacionamento conjugal, normalmente, ele começa sem filhos, ele tem um tempo depois com filhos, e ele termina sem filhos, né? Sem os filhos dentro da casa, normalmente. Né? Normalmente. Embora há casais que já começam com filhos no casamento, e há outros que, mesmo na velhice, estão com os filhos em casa. Né? Mas, na maioria das vezes, começa-se sem os filhos, tem o período dos filhos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, e depois nós temos o período em que os filhos não estão mais dentro de casa, embora façam parte da vida familiar, do contexto familiar, estão presentes, próximos, mas não estão dentro da casa. Sem filhos, mais felizes. Há muitos casais que são impossibilitados de ter filhos seus próprios, inclusive entre os cristãos.
E não há qualquer fundamento bíblico para se interpretar isso como se fosse uma maldição, de maneira nenhuma. Ainda que possa haver, eventualmente, alguém que pense, não, aquele casal não tem filhos, então, alguma coisa, será que tem algum pecado? Não, não tem, não existe nenhum fundamento bíblico para isso. E mesmo casais cristãos podem não ter a condição de gerar o seu próprio filho. Isso não quer dizer que, se orar e pedir ao Senhor, se for um desejo profundo do coração desse casal, Deus não possa operar o milagre de conceder que o casal que não poderia gerar filhos passe a gerar. Com certeza você já ouviu vários testemunhos a esse respeito, não só bíblicos, mas atuais. Mesmo nos tempos bíblicos, nós lemos sobre muitos casais comprometidos com Deus, felizes no casamento, que, no entanto, eram estéreis. Ou que passaram muitos anos sem ter filhos. Nós podemos citar, por exemplo, Abraão e Sara. Sara foi ser mãe aos 90 anos de idade. Então imagine que naquela época os casais normalmente casavam cedo. Então, se ela casou antes dos 30 anos, que era o normal, por volta dos 20, às vezes até antes, então Sara e Abraão e Sara, eles viveram felizes como marido e mulher durante mais de 50, 60 anos de casados, sem ter filhos em comum. Então, a questão da felicidade conjugal não está condicionada a ter filhos, embora filhos seja uma benção. Poderemos citar Abraão e Sara, como nós citamos, Isaac, filho de Abraão e Sara, e Rebeca. Isaac e Rebeca é um exemplo de casal que se amava profundamente, profundamente. E durante os primeiros 20 anos de casado, eles não tiveram filhos. Depois de 20 anos, ela concebeu. Isaac orava sempre por um filho e ela também. E o Senhor, então, depois de 20 anos, deu a eles 2 filhos. Isso não quer dizer que eles não foram felizes durante os primeiros 20 anos de casado. Eles foram muito felizes e se amavam profundamente. E o Senhor deu a eles Jacó e Esaú, 2 filhos. E vieram a se tornar 2 nações, a nação de Israel e a nação de Edom. Jacó, por sua vez, amou Raquel, por circunstâncias que nós não vamos citar aqui para não tomar o tempo. Jacó acabou tendo 4 mulheres, 4 esposas, embora ele amasse Raquel. E por ele teria casado, tido só Raquel, mas ele acabou tendo 4 esposas. Depois você pode ler a história de Jacó lá no livro de Gênesis, se você ainda não conhece. Mas justamente a Raquel, a quem ele amava profundamente, nos primeiros anos de casado não tinha filhos. Ele tinha filhos com as demais esposas, mas Raquel não. E isso de maneira nenhuma diminuiu o amor de Jacó por Raquel. Jacó amava profundamente a Raquel. E eles se amavam muito. Por fim, passados aí vários anos, o Senhor concedeu a Raquel um filho, primeiro José e depois Benjamim. Mas é um exemplo de casal que se amava, mesmo sem filhos. Nós chegamos a estudar sobre os pais de Sansão, que demorou muitos anos para que eles tivessem um filho. No Novo Testamento fala de Zacarias e Isabel, anciãos já, velhinhos. Zacarias servindo no templo do Senhor, um sacerdote, os 2 já avançados em idade, vivendo um relacionamento, um com o outro ali no final da velhice, no final já do tempo, dos anos de vida, já na velhice, um anjo do Senhor aparece para eles e fala: olha, Zacarias, Deus ouviu as suas orações da sua esposa, e a sua esposa vai conceber, e vocês terão um filho. E deram o nome desse filho de João, o anjo mandou dar o nome de João,
e foi aquele que preparou o caminho para a vinda, para a anunciação da vinda do Senhor Jesus, João Batista. Mas eles viveram muito bem durante o tempo que não tiveram filhos. E temos muitos outros exemplos na Bíblia, né? Nós não sabemos muitos detalhes a respeito de todos esses casais, mas o que a Bíblia revela já é o bastante para nós percebermos que o amor entre eles era cultivado a ponto de superar a falta que um filho fazia. Ana era esposa de Elcana. Durante muitos anos ela não tinha filhos e às vezes ela ficava triste nos momentos de festa, de celebração. E uma vez a Bíblia relata isso, que ela estava triste numa celebração de Páscoa, e Elcana, seu esposo, pergunta: por que você está triste? Né? E Penina provocava ela porque ela não tinha filhos, e ela então estava triste porque ela não podia ter filhos, e Elcana disse: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Não fique triste assim. Então nós vemos como que seu marido tratava ela com carinho, como eles tinham um amor um pelo outro profundo. Ana teve um filho porque ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: se o Senhor me der um filho, um homem, eu vou dedicar ele ao Senhor todos os dias de sua vida. E o Senhor ouviu a oração de Ana, porque Deus já estava procurando um sacerdote que lhe fosse idôneo, fiel. Já naqueles dias os filhos de Eli não estavam seguindo os passos de Eli, e Deus precisava de um novo sacerdote, de um profeta que fosse ungir reis. E quando ele viu aquela oração daquela mulher falando: eu dedico meu filho ao Senhor todos os dias se o Senhor me desse filho, então Deus falou assim: ah, você mesmo, vou te dar esse filho que você quer, já que você fez esse voto a mim. Então Ana criou Samuel até que o desmamou, e depois que o desmamou, levou para ser criado por Eli e sua família, na família do sacerdote, se tornou um sacerdote na casa de Deus, se tornou um juiz e se tornou um profeta de Israel. Irmãos, eu quero aproveitar para dizer o seguinte: assim como esses casais na Bíblia, eles compartilhavam dos mesmos sonhos, ideais, completando a vida um do outro, tal como pode fazer qualquer casal hoje, nesta situação, quando o amor e o companheirismo estão presentes em ação, mesmo se não tem filhos. Nós estamos falando aqui, especificando os casais que não têm filhos hoje, devido a uma condição, talvez, que não possam ter os filhos naturais. É possível experimentar a felicidade conjugal. E mesmo para os casais hoje que já criaram seus filhos, os filhos estão longe, né? Ou os filhos estão assim, prestes a deixar a convivência da casa. Não se preocupe, o propósito do casamento não foi ter filhos para sempre dentro de casa. Né? Os filhos são herança, são bênção do Senhor. Vai chegar o tempo que eles vão ter que constituir suas próprias famílias, embora a presença deles, a convivência, ela pode continuar, mas respeitando a liberdade que os filhos precisam ter. Os pais precisam entender. Né? Não é porque os filhos deixaram a casa, porque, na verdade, a felicidade do casamento está na comunhão do casal, um para com o outro. Depois que os filhos deixarem a casa, com a bênção do Senhor, eles vão ter seus próprios filhos. Aí vai ter a alegria dos pais virarem avós. Que coisa maravilhosa. Nós temos muitos avós, alguns avós novos na igreja, e a gente vê a alegria, né, nos olhos deles de poderem ter netos. Coisa maravilhosa. Bênção de Deus é ver os filhos dos filhos, né? A propósito, aproveitando essa questão aí, enfatizando que a felicidade conjugal está na intimidade física, emocional e espiritual do casal. A satisfação está no compartilhamento das suas emoções, seus ideais, projetos de vida, intimidade, companheirismo e amizade. Eu quero dizer o seguinte, que tem algumas atitudes
que a gente pode e deve fazer para fortalecer o amor no casal. Às vezes, irmãos, os casais reclamam porque não recebem do outro aquilo que gostaria, ou num nível, numa quantidade que gostaria, de atenção, de cuidado, de carinho. E nós tivemos um seminário para casais ano passado, foi uma benção, em novembro, foi feito lá na igreja do Castelo Branco, e foi falado muito ali de abastecer o tanque um do outro. Né? O tanque emocional um do outro precisa ser abastecido. Se você quer receber do seu cônjuge, você tem que primeiro dar a ele. Ah, mas eu quero receber primeiro para depois dar. Não é assim que funciona. Primeiro dá e você vai receber. Abasteça, dê atenção, né? Abasteça o tanque emocional, a autoestima do seu cônjuge, valorize ele, para que ele se sinta amado. Seu marido se sinta amado, se sinta valorizado, se sinta importante. Ele vai retribuir isso para você. Faça isso com a sua esposa, para que ela se sinta amada, se sinta valorizada. Ela vai acabar retribuindo. Talvez demore, não seja imediato, mas a gente aprendeu bastante ali que é preciso investir naquilo que é importante para o seu cônjuge, para que o tanque emocional dele esteja suprido. E é você que vai suprir. Ele não vai ter isso suprido no trabalho, não vai ter isso suprido na televisão, na rede social, né? E não deve buscar suprimento das suas carências emocionais afetivas lá fora com outras pessoas. É o cônjuge que tem que estar atento para isso. Então, quando ele tiver com o tanque cheio, pode ter certeza que ela vai também estar suprindo, abastecendo você. É preciso fazer um sacrifício, né? E deixarmos muitas vezes o nosso egoísmo do que eu preciso para ver o que o outro está precisando de mim que eu posso dar. Então, eu vou dar aqui, citar 5 dicas importantes, 5 atitudes importantes que fortalecem o amor conjugal, o relacionamento conjugal. Primeiro é a atenção. Dê atenção ao seu cônjuge. Demonstre que aquilo que o seu cônjuge diz e faz é importante para você. Se ele está narrando, dizendo algo para você, pare um pouquinho, dá atenção. Né? Dê atenção. Ajude o seu cônjuge a fazer algo. Né? Ajude o seu marido a lavar o carro. Ajude a sua esposa a preparar a refeição. Nesses dias em que muitos estão de férias, muitos estão de licença, muitos estão em sistema de rodízio, de revezamento, alguns não estão trabalhando mesmo, porque a atividade está encerrada, está fechada. Infelizmente alguns perderam o emprego, mas não é desculpa para nós estarmos descarregando um mau humor para com o nosso cônjuge. Nós temos que aproveitar então essa oportunidade para darmos mais atenção um ao outro, ouvir, né? E se dedicar. Segunda dica é dedicação, dedicar tempo, né? Ajudando a fazer tarefas um com o outro, assistindo um filme juntos, assistindo uma lição da escola bíblica junto, como você pode estar fazendo agora, assistindo o culto junto, quando voltar os cultos presenciais, indo na igreja juntos, saindo para comer um lanche juntos, fazer uma caminhada juntos. Então, dedique tempo para estar junto com o seu cônjuge. Ah, minha mulher está lavando o quintal, vai lavar o quintal junto. Né? Ter tempo juntos, isso é importante. Terceiro, então, primeiro é a atenção, dar atenção. Segundo é a dedicação, de estar gastando um tempo juntos para fazer algo juntos, para estarem juntos. Terceiro é a aceitação, procure descobrir e prestigiar as diferenças que o seu cônjuge tem de você. Né? Aprenda a fazer das suas diferenças uma bênção. Diferença de gosto, de atitude, aprenda a valorizar isso. Né?
Ah, ele é tão diferente de mim nisso, ela é tão diferente do que eu nisso. Então, mas aprenda a valorizar aquilo que é diferente, que você é um dom, muitas vezes, uma atitude que você não tem, mas aprenda a valorizar isso. Nem toda diferença é defeito, na verdade, a maioria das diferenças são virtudes que nos complementam. Então, aprenda a aceitar que seu cônjuge é diferente de você e procure valorizar a diferença. 4. Admiração. Valorize as virtudes da sua esposa e do seu esposo, pois todos gostam de elogio, se sentir querido, desejado pela pessoa amada, né? Faça um elogio sempre que for oportuno. Sempre que teu cônjuge fizer algo que te ajudou, agradeça. Agradeça, diga obrigado. Não pense assim, não fez mais que obrigação, eu sempre ajudo ele, eu sempre ajudo ela. Não, agradeça. Diga obrigado. Isso é muito bom. Valorize algo que fez bem, né? Ah, esse suco está gostoso. Ah, mas faz suco todo dia, mas se está gostoso, diga que está gostoso, né? Valorize. Valorize as coisas que o teu marido faz, que a tua esposa faz. Motivação. Ajude seu marido ou a sua esposa a vencer temores, medos, limitações e se tornar uma pessoa cada vez melhor. Incentive, né? De repente, o seu cônjuge, sua esposa, ela não concluiu os seus estudos, incentive ela a concluir os estudos, né? Seu marido não concluiu, poderia estar fazendo um curso, fala, poxa, eu queria tanto fazer um curso, incentiva ele a fazer. Hoje em dia nós temos muitos cursos online, cursos à distância, pela internet, né? Dá para concluir os estudos, dá para fazer alguns cursos, você não precisa nem sair de casa, você pode fazer à distância, pelo computador. Então, mas incentive. De repente, sua esposa ou seu marido fala, comenta com você, poxa, eu sempre acho tão bonito quem toca violão, quem toca um teclado, quem toca um outro instrumento, um saxofone, e incentiva ele a fazer a aula, a estudar, a aprender. Fala, não, mas eu já estou velho. Irmão, nunca está velho para aprender nada. Incentive, encoraje, motive, né? Se for oportuno, se tiver condição, dê de presente um instrumento para ele, compra parcelado, compra usado, né? Fala para ele entrar lá no computador lá, baixa a aula online e começa a treinar em casa. Esse tempo aí de, de pandemia, que as pessoas, muitos estão parados em casa, aí não estão estudando, que as aulas estão suspensas ou não estão trabalhando, estão de férias coletivas, estão afastados, impedidos de trabalhar. Aproveita, vai fazer aquilo, encoraja teu cônjuge a aprender o instrumento que muitas vezes ele disse que tinha vontade de aprender, e baixa as aulas aí pela internet e vai ensaiando, e põe um algodão no ouvido assim, e quando estiver tocando dá um sorriso, e incentiva e encoraja, até ficar bom. A motivação e incentivo são também uma expressão de amor. E eu quero passar aqui para o último tópico e falar o seguinte, para os casais que não têm filhos, que não podem ter filhos. A adoção, ela é uma opção. A bênção de ter um filho, a quem nós possamos devotar o nosso amor, não se restringe àqueles que vieram do nosso sangue, pois não é no útero que se desenvolve o amor. O amor vem do coração. Aquilo que cultivamos em nosso coração acabará se transformando em realidade para nós. A adoção é uma dádiva ensinada pelo próprio Deus. Foi Ele o primeiro a tomar a iniciativa da adoção, deixando-nos o exemplo. Efésios 1,5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Se hoje somos filhos de Deus, o somos porque um dia fomos adotados por Deus. Um casal sem filhos, e até mesmo um casal com filhos biológicos, tem todo o direito de adotar uma criança
e incorporá-la à família. Com Deus foi assim. Ele já tinha um filho, seu filho unigênito, Jesus, e muito amado. Quando ele decidiu nos adotar e mesmo assim abriu seu coração paternal para nos acolher. Adotou-nos como filhos legítimos, fazendo de nós herdeiros, juntamente com Cristo, de todas as suas bênçãos, e colocou em nós o seu Espírito Santo como atestado da nossa filiação. Atesto que você é meu filho, colocando sobre nós o Espírito Santo. Romanos 8,15 diz: mas recebereis o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,17 ainda diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na Bíblia nós temos vários exemplos de adoção. Por exemplo, Moisés foi adotado pela filha de Faraó, Mefibosete, filho de Jonatas, foi adotado pela sua babá depois da morte dos seus pais na guerra contra os filisteus. Samuel foi adotado por Eli pela sua família quando Ana cumpriu seu voto e o Samuel, ainda criança, foi entregue para ser adotado, criado pelo sacerdote Eli, e Eli o adotou por filho. Esther, que se tornou rainha, foi adotada por Mordecai, seu primo, durante o tempo do exílio de Israel na Babilônia. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi adotado por José, esposo de Maria, como se fosse seu filho legítimo. Eu quero concluir, então, a lição de hoje dizendo que o casamento é o sublime ato de amor entre um homem e uma mulher. O verdadeiro amor inspirado e abençoado por Deus. O casal unido dessa forma, mesmo sem filhos, traz em si todo o potencial de se tornar uma família feliz. É muito mais que ato de procriar. O casamento permanece como um presente de Deus para o homem e sua mulher. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quero orar agora por todos os casais, por todos aqueles que planejam, são solteiros hoje, mas planejam um dia viver essa bênção maravilhosa que é o casamento. Senhor amado e querido Pai, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada pessoa que tem ouvido esta palavra neste dia de hoje. Meu Deus, ordena a bênção sobre os casais que já são constituídos. Que vivam plenamente, Senhor, a amizade, a intimidade, o companheirismo, meu Deus, a intimidade física, emocional e espiritual, o compartilhamento, o serem realmente os dois um no Senhor. Meu Deus, eu peço, ó Pai, que essas bênçãos prometidas sejam vividas por todos aqueles que creem, confessam a Ti, Jesus, como Senhor de suas vidas, que eles possam desfrutar das ricas promessas. E se vierem os filhos, Senhor, meu Deus, que seja mais uma dádiva na vida dos casais. E quando partirem os filhos, se partirem os filhos, que eles possam continuar vivendo a intimidade feliz do casamento, Senhor, até na velhice. Ó Deus, eu peço a tua bênção por aqueles que ainda são jovens, solteiros, que venham a constituir um casamento abençoado por ti, escolhendo como cônjuge pessoas que amam ao Senhor verdadeiramente de todo o coração. Que o Senhor ordene graça e paz sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Permitindo o Senhor, no próximo sábado, nós vamos estar trazendo a próxima lição. E aí a próxima lição, o título dela é Socorro, chegaram os filhos. Aí nós vamos ver como é que é a chegada dos filhos. Questão da gravidez, questões financeiras, quando tem ciúmes entre irmãos. Então vai ser muito importante para você que ainda não tem filho, mas está esperando por eles, para você que só tem um, está esperando o segundo, ou para você que já tem mais de um. Vamos nos ver novamente aí, permitindo o Senhor, na próxima lição. Deus abençoe em nome de Jesus.